com a popularização dos investimentos em renda fixa, principalmente para você investidor que busca uma rentabilidade acima da poupança, enfim, eu preparei esse vídeo exclusivamente para te explicar os diferentes títulos públicos negociados através do Tesouro Direto. Então, fique comigo até o final e você verá o que são os títulos públicos, as principais modalidades, os riscos envolvidos e as vantagens e desvantagens de cada um. Se esse assunto te interessa, fique comigo até o final e aproveite para seguir o nosso canal, O Caminho para a Riqueza. Todas as terças-feiras eu publico um vídeo novo sobre os mais variados assuntos sobre investimentos financeiros com o intuito de te ajudar com a sua prosperidade financeira. Basta clicar no link aqui embaixo desse vídeo e você já se tornará um seguidor desse canal. Então, começando, o que são os títulos públicos? Nada mais do que uma dívida do próprio governo, ou seja, do país. Quando você compra qualquer um dos títulos públicos negociados através do Tesouro Direto, você se torna credor do governo, ou seja, o Brasil te deve por esse título, tá? Então, igual as empresas emitem títulos de dívida para financiarem as atividades, o governo faz a mesma coisa. Só que quando uma empresa emite um título, a garantia é da própria empresa. Quando o governo emite um título, a garantia é o próprio governo. Então, você só não receberá aquela taxa acordada quando você faz um investimento num título público se o país quebrar. Então vamos lá, vamos partir para as principais modalidades de títulos públicos. Eu vou separar em dois grandes grupos, os pós-fixados e pré-fixados. A única modalidade pré-fixada no Tesouro, de fato, é o Tesouro Pré. Então, nessa modalidade, você sabe, no momento do investimento, exatamente quanto você vai receber até o vencimento. Pré-fixado é X%, ou seja, 10% ao ano, 11% ao ano, 8% ao ano, 20% ao ano. É aquela taxa que está mostrando ali na tela do Tesouro no momento da aplicação. As outras modalidades, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic, são modalidades pós-fixada. Por quê? Porque a Selic varia e o IPCA também varia. Então você não consegue saber no momento do investimento exatamente quanto você vai receber até o vencimento. Vai depender de quanto variar a Selic, que é a taxa de juros definida pelo Banco Central, ou de quanto variar a inflação medida pelo IBGE através do IPCA. Tá? Vamos agora então dizer quais são esses títulos negociados no Tesouro Direto. Mas antes eu quero fazer um comentário sobre o Tesouro Direto. Muitas pessoas pensam que estão investindo no Tesouro Direto. Isso está errado. Você investe nos títulos públicos federais, ou seja, títulos de dívida emitidos pelo governo federal para financiar as atividades do país. O Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma onde você compra e vende esses títulos, ou seja, você negocia os títulos públicos federais através do Tesouro Direto. Você não investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que a plataforma de negociação do próprio Tesouro Nacional. Assim como o Home Broker é uma plataforma oferecida por cada uma das corretoras. O Tesouro Direto é uma plataforma. Os títulos públicos são os ativos que você de fato investe. Então, quais são esses ativos? Eu vou começar com o ativo mais seguro do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Selic, antigamente chamado de LFT, ou Letra Financeira do Tesouro. Este é o único título que não tem risco algum de perder valor em qualquer momento. Ele sempre vai valorizar, às vezes mais, às vezes menos que os outros, mas não existe a possibilidade de você investir
um dinheiro e retirar um montante menor, mesmo que no curto prazo. Por quê? Porque esse título é pós-fixado. O que significa ser pós-fixado ou Tesouro Selic? Ele acompanha a taxa de juros definida pelo Banco Central a cada 45 dias. O que é isso? O próprio Banco Central, a cada 45 dias, determina uma referência de taxa de juros, que vai ser trocada entre os bancos, né? Chamada CDI. Então, ele determina a Selic e os bancos vão negociar um pouquinho a menos do que essa taxa entre eles, o que forma a taxa CDI. O Tesouro Selic, ele vai oferecer exatamente 100% dessa taxa determinada pelo Banco Central e que pode variar a cada 45 dias. Por isso, pós-fixado, você não sabe quanto vai receber do momento da aplicação até o vencimento. Só que não tem risco nenhum, porque se a Selic subir, vai render mais, se a Selic cair, vai render menos. Então, se você investir hoje ou no mês que vem, tanto faz, porque quem investiu hoje no mês que vem vai ganhar a mesma coisa de quem investiu no mês que vem. E quem investiu antes vai ganhar a mesma coisa de você que está investindo hoje. Ou seja, ele dança conforme a música. Dessa forma, o Tesouro Selic é recomendado para o capital de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você pode resgatar você resgatou hoje, amanhã está na sua conta, sem correr nenhum risco. Então, capital de curto prazo ou reserva de emergência, utilize sempre o Tesouro Selic. O próximo ativo do Tesouro que eu vou comentar é sobre o Tesouro IPCA+. Nessa modalidade existem diversas séries. O que é série? Vencimento. Então você pode optar, por exemplo, por um vencimento daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Mas cuidado, porque esses títulos podem ser bem voláteis. O que é volátil? Nesse tipo de investimento, o Tesouro IPCA+, você pode sim perder o seu capital se você quiser vender antes do vencimento. Carregando até o vencimento, é certo que você receberá o IPCA, ou seja, a inflação, mais aquela taxa pré-fixada definida no momento da aplicação. Isso no vencimento. Para você vender isso antes dessa data, você pode ganhar mais do que esperado ou perder dinheiro, inclusive o principal. Pode sim investir 10 mil e tentar vender num dado momento que esses títulos valham 8 mil reais. Você perdeu 2 mil. Isso pode acontecer mesmo na renda fixa. Esse título é indicado para quem está pensando no longo prazo, principalmente um capital para aposentadoria. Por quê? Veja, é garantia de retorno real. O que é o retorno real? É o retorno nominal, por exemplo, uma taxa pré-fixada X, mais a inflação. Então, se a economia começar a piorar e a inflação explodir, não tem problema, porque você está recebendo sempre a inflação mais uma taxa pré-acordada. O que é importante saber desses títulos? Quanto mais longo o vencimento, maior o risco. O que eu quero dizer com isso? Para cada 1% que variar a taxa de juros da economia, aquela definida pelo Banco Central, maior vai ser o seu ganho ou a sua perda, quanto maior for o prazo de vencimento do seu título IPCA+. Nessa modalidade, Tesouro IPCA+, existem dois tipos de títulos. O Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestral. O Tesouro IPCA+, era conhecido como NTN-B principal, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, era conhecido simplesmente como NTN-B. Qual a diferença? O pagamento ou não de juros semestrais. O que é isso? Na NTN-B principal, ou Tesouro IPCA+, simplesmente, você recebe o capital investido mais os juros apenas no vencimento do título.
enquanto que na modalidade IPCA+, com juros semestrais, a cada semestre você recebe um pagamento de juros. De que tamanho? Independentemente da taxa que você investiu, esse cupom semestral é de 6% ao ano, pró-rata ao semestre. Então não é exatamente 3%, porque a conta é meio matemática financeira, daria ali uns R$ 2,90 e pouco ao semestre sobre o valor investido. Finalmente, a terceira classe de títulos é o Tesouro Pré-fixado. E nessa modalidade, o Tesouro Nacional oferece dois diferentes títulos, que são o Tesouro Pré, antes conhecido como LTN, ou Letra do Tesouro Nacional, e a NTN-F, ou Tesouro Pré com juros semestral. Qual a diferença? Novamente, o pagamento ou não de juros semestrais. Mas na modalidade pré-fixada, esse pagamento é de 10% ao ano, pró-rata ao semestre. Bom, o Tesouro Pré é o único título onde você sabe exatamente quanto vai receber do momento da aplicação até o vencimento, porque ele simplesmente te avisa 10%, 11%, 8%, está lá na tela, lá na plataforma do Tesouro Direto no momento do investimento. Então você sabe, por exemplo, se você investe 100 mil e o Tesouro está te oferecendo 8% ao ano, você sabe que ele vai te pagar R$ 8.000 anualmente e ponto final. Nem mais, nem menos, independentemente do cenário econômico de alta ou queda de juros, de alta ou queda da inflação. Bom, sobre os títulos oferecidos pelo Tesouro Nacional, essas são as modalidades. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer um comentário extra sobre os riscos envolvidos, conforme eu prometi lá no início, né? Então veja bem, eu comentei que o único título que não tem risco é o Tesouro Selic ou LFT. No Tesouro Pré e no Tesouro IPCA+, existe risco. Por quê? Devido a esse componente pré-fixado, que no momento da venda pode ser maior do que a taxa que você obteve quando você aplicou, ou pode ser menor. Então imagine comigo, o que você prefere? Receber 10% ao ano ou 8% ao ano? Obviamente, 10% ao ano. Imagine o seguinte cenário. Hoje você investe num título pré-fixado a 8% ao ano, com vencimento para daqui 7 anos. Passaram-se 2 anos e você quer vender esse título. Só que no momento da venda, o próprio Tesouro Nacional está oferecendo esse mesmo papel, que quando você investiu tinha vencimento para 7 anos, agora tem só mais 5, né? Já passaram-se 2 anos, para daqui 5 anos, pagando 10%. E há 2 anos atrás, quando você investiu, ele estava oferecendo 8%. Obviamente, ninguém vai querer comprar esse título de você. O investidor ele prefere ir lá no Tesouro e comprar 10% e não a 8%. Então, quando você tentar vender esse título, você vai ter que oferecer um desconto. Para que, com esse desconto, o capital que alguém comprar esse título, ele vai conseguir comprar mais unidades. Então, a remuneração a 8% ou a 10%, com menos unidades, vai ser equivalente. Então, toda vez que você tiver algum componente pré, se os juros subirem, você perde dinheiro. Se os juros caírem, a partir do momento que você investiu até o momento que você quer vender, você vai, além de ganhar aquela taxa acordada, ter um ganho extra. Por isso que existe o risco na venda antecipada quando existe um componente pré-fixado nos títulos oferecidos pelo Tesouro Nacional, negociados através do Tesouro Direto. Espero tê-lo ajudado. Enfim, continue com a gente, aproveite para seguir esse canal e se esse conteúdo te ajudou, ele pode ajudar os seus amigos, seus colegas, os seus familiares. Compartilha, deixa aqui um joinha para cima, se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou, coloca lá a mãozinha para baixo, para que nós possamos melhorar cada vez mais e continuar fornecendo um conteúdo de qualidade para a sua prosperidade financeira. Muito obrigado e até a próxima.